Vamos que vamos, galera. Vamos pro podcast do esporte de hoje. Vamos comentar a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, tá? Começar pelos jogos de sábado, São Paulo e Goiás, partida em 3-3. Cara, mais uma partida de um placar bastante movimentado do São Paulo, tá? São Paulo tinha enfrentado o Internacional no Beira-Rio também, partida foi 3-3. Agora enfrenta o Goiás 3-3 também. E foi um empate que, cara, assim, até os minutos finais vinha se consagrando o São Paulo com uma vitória por 3-2, né? Sai atrás no placar, consegue uma virada importante, né? E depois no final da partida acaba tomando o gol do empate. E aí, assim, a noite que começava tensa, ficou doce com a virada do São Paulo e depois ficou amarga com o empate no finalzinho do jogo, né? O Rogério Ceni, e aí alguns torcedores, obviamente, pegaram no pé do Rogério Ceni, né, pelas substituições que ocorreram no intervalo. E assim, a verdade, né, é que não teve muito o que fazer. O Rogério Ceni ele mexe no time do São Paulo para poupar. O São Paulo vai ter uma partida de Copa do Brasil no meio de semana, né? Jogo importante. O Rogério sempre fala sobre isso, né? Assim, você joga no Morumbi, esse que é o problema do, tá, o problema ou solução também, mas um dos problemas do São Paulo, que se faz o jogo fora de casa, o Rogério Ceni pode pôr um time bem misto, ele pode eventualmente abrir mão do resultado, né? E sem nenhum, cara, assim, sem nenhum medo de ser feliz. Ele obviamente não gosta de perder, é um cara que ele ele é preciosista, né? Ele preciosista não diria, mas ele é competitivo, né? Ele não gosta de perder um jogo, mas se esse jogo fosse fora de casa, ele poderia, pô, é fora de casa, né? Vamos jogar pelo resultado de empate, enfim, jogar de forma retrancada, né? Sem muito brilho. Agora, jogando no Morumbi, com o lado do seu torcedor, existe uma obrigação, né? E ele, como um bom São Paulino, vestiu a camisa tricolor muitas e muitas vezes, ídolo, né? Do São Paulo, ele sabe que você não pode entrar num jogo no Morumbi para perder, né? Você não pode simplesmente abrir mão de uma partida para disputar uma competição que vai acontecer no meio de semana. É óbvio que, assim, se você for analisar friamente, ele tem que fazer isso. E ele começou a fazer, ele começou a executar isso já no segundo tempo, né? Ao longo do segundo tempo, com a vitória já. Então, ele começa a mexer e a grande verdade é que o São Paulo foi perdendo, sim, foi perdendo qualidade, foi perdendo posse de bola, foi dando espaço ao Goiás, que foi se aproximando do gol, que foi chegando cada vez mais perto. O São Paulo teve chance de talvez sair com a vitória, porque o Luciano teve. E aí é história. Isso assim, no final do primeiro tempo, o Luciano teve uma cobrança de penalidade e ele acabou parando no Tadeu, né? Mas eu acho que, cara, assim, uma partida que o empate, eu não diria que foi injusto pelo que as duas equipes conseguiram produzir. Assim, a gente sabe que o Goiás é um time que não vai jogar no meio da semana, foi eliminado pelo Atlético Goianiense. Então pôde jogar com toda a sua capacidade, tudo. E assim, é importante a gente também dar um mérito pro Goiás. Não é uma equipe fácil de ser batida. E eu até estranhei, tá? Estranhei bastante a virada do São Paulo, porque o Goiás, há um mês atrás, a gente sempre falava, é um time que se defende muito bem, é um time que contra-ataca muito bem, é um time que pune os espaços do adversário e sabe se defender. E acabou tomando a virada, assim, para mim foi até até um pouco, não digo inesperado, mas foi até uma surpresa, em virtude de um estilo de jogo do Jair Ventura de jogar pelo resultado, para conseguir bons resultados, e o São Paulo foi muito feliz, né? Conseguiu, acho que uma virada importante, mas repito, assim, o Rogério Ceni na necessidade de ter que poupar os seus jogadores para o jogo do meio de semana da Copa do Brasil, São Paulo foi perdendo muita qualidade, mas foi perdendo qualidade demais, foi flertando com o empate, né? O Goiás foi chegando até que saiu o gol. Então acho que o empate ficou de bom tamanho, não tinha muito o que fazer, né? A verdade é essa, assim. O Rogério Ceni até onde pôde, ele manteve seus principais jogadores, né, para tentar dar uma vitória para o torcedor tricolor que foi ao estádio do Morumbi, que foi apoiar o seu time,
mas a verdade é que o São Paulo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro, tá? Não vive isso falando só em Campeonato Brasileiro, tá? Não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, uma sequência de empates, né? O São Paulo, se eu não me engano, é a equipe que mais empatou no campeonato e segue esse jejum, o que é compreensível, tá? Para muitos torcedores, talvez é algo de aborrecimento, de protesto, né? De exaltação. Agora, entender que o São Paulo joga duas Copas, né? E está bem nas duas Copas, essa é que é a verdade. Então, assim, em termos de planejamento do Rogério Ceni, do que ele declarou no início de temporada, que era se classificar diretamente na vaga da Libertadores, o São Paulo vai ficando cada vez mais longe desse objetivo. Vai ficando cada vez... Ah, mas pode abrir muitas vagas. Sim, podem abrir muitas vagas, né? O campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, podem se abrir um leque de opções, né? Mas o problema é que, assim, você não pode contar com esse fator. Você tem que pensar que você tem que jogar, você tem que ir lá para se classificar e para não correr nenhum risco. Isso falando de vaga direta, tá? Falando de vaga direta, se virtude do que acontecer, do que possa acontecer, né? Vagas diretas da Libertadores, vai. Podem abrir aí mais umas duas vagas, pelo menos. E o São Paulo, neste momento, é o 10º colocado. Então, assim, fica uma situação complicada cada vez mais no brasileiro e se vendo numa situação de, cara, as Copas passam a ser cada vez mais a prioridade. Passam a ser a primeira opção se o São Paulo for pensar. É óbvio que o campeonato, o segundo turno, é muito longo. E o São Paulo é um time que, apesar de estar empatando muito, é um time que compete, né? O São Paulo é um time bastante competitivo. Deixa muito espaço defensivo, é verdade, mas é um time bastante competitivo. É um time que, se a gente lembrar do São Paulo do ano passado, pô, a postura do time mudou muito. Até o início desse ano, a gente falava muito disso. A postura dos jogadores, cara, perdia jogo, parecia que era algo normal. Hoje já não, a postura mudou muito. Então, é um time bastante combativo, um time bastante competitivo, mas tem as suas limitações. E você jogando 3 competições, é praticamente impossível, né, você conseguir manter assim, uma sequência de empate e vitória no Campeonato Brasileiro que te permita brigar no topo da tabela. É praticamente impossível. O que o Vitor Pereira fez no Corinthians, agora começam a chegar reforços importantes e por isso que a gente sempre falava, assim, eu falei desde o início do campeonato, a pontuação que o Corinthians fez no início, só que eu pensava que o Corinthians fosse cair, né? O Corinthians não caiu e aí a gente tem que exaltar o trabalho do Vitor Pereira ainda mais, que no momento mais delicado em termos de elenco, ele foi conseguindo vitórias importantes, mantendo o Corinthians sempre no topo, né? E tá aí, agora começa a chegar reforços, começam a chegar peças de reposição e vai conseguir de forma mais consistente e mais tranquila se manter no topo da tabela. O Corinthians hoje é a única equipe de fato que briga por todas as competições. É o único, o São Paulo não tem condição disso. Então, não dá para deixar desgarrar. O São Paulo tem 26 pontos, eu falei, mais um empate, 26 pontos, tá longe ainda da zona de rebaixamento, tá muito longe. Assim, pensar em zona de rebaixamento, eu acho que o São Paulo tá muito tranquilo, não vai ser um ano para o São Paulo, um ano de desespero, como foi ano passado, mas, assim, uma Copa, um mata-mata, ele é sempre muito traiçoeiro, né? Ele é sempre muito... E você apostar todas as fichas nisso e, de repente, se vê numa situação de pô, agora tem que correr atrás, é complicado. Assim. Então tá se desgarrando, tá ficando cada vez... Ah, mas tá a 4 pontos do Flamengo, que é o sexto colocado. Sim, tá a 4 pontos do Flamengo, que é o sexto colocado, mas entenda que o São Paulo ainda vai continuar nas 3 competições. Ele é mais favorito, na minha opinião, a passar pelo América. Eu acho que passa pelo América. Acho também que passa pelo Ceará na Copa, com todo respeito às outras equipes. Pelo que eu vejo da postura e da atitude dos jogadores de São Paulo dentro de campo. Se bem que o Goiás também está me mostrando muita coisa. Mas muito mais tradição, né, nessas competições, muito mais camisa. Então acho que o São Paulo acaba passando. E o São Paulo passando de fato vai continuar tendo um calendário muito mais apertado. E aí começa a se desgarrar. Nesse momento já está se desgarrando. A tendência é se desgarrar cada vez mais. Então difícil, não tem muito que o Rogério fazer, né? Não tem muito que o Rogério... Agora é apostar nas Copas, né?
Agora, eu acho uma estratégia de alto risco? Sim, mas não tem muito o que fazer. Ele não tem opções. Ele não tem o. É uma encruzilhada, né? Ele tenta fazer a gestão do seu elenco da melhor forma possível. O São Paulo, titular, reserva, misto, é um time sempre competitivo. Então, acho que o torcedor, ele pelo menos ver isso nos jogadores de São Paulo, ver isso dentro de campo, que é um time que, pô, pelo segundo tempo foi ruim, foi, mas primeiro tempo foi um time que competiu, que foi para cima, que foi buscar o resultado. E o torcedor vendo isso já dá um ânimo, né? Já muda o estado de espírito. E o Goiás, né, brigando aí para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, fica com 22 pontos. Eu acho que foi um empate importante para o Goiás. Assim, são duas torcidas que viveram sentimentos mistos, né? A do Goiás vem da perspectiva de poder pontuar fora de casa, depois é, se via numa situação de que pô, saía zerado desse jogo e aí sair com um ponto num jogo fora de casa. Cara, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Você vê que se invertem, né, as injeções de ânimos e o estado de espírito, tá? Seguir aqui, Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo venceu por 2-0, hein? 2-0, grande resultado. Assim, para mim, e com todo respeito ao Botafogo, mas a gente sempre quando a gente fala das equipes, a gente fala de momento. Momento e sequência. Eu pelo menos olho pros 3 últimos jogos. É isso que eu pego, eu olho e falo, vamos olhar os 3 últimos jogos para a gente ter pelo menos uma base, né? E os 3 últimos jogos o Botafogo tinha perdido. E aí você pega um Atlético Paranaense que está no topo da tabela, que está vivo em todas as competições, e mesmo assim jogando com um time misto, batendo Palmeiras no Allianz Parque, era de imaginar que fosse um jogo, no mínimo um empate. A grande verdade é que o Botafogo, e isso personificado na, na, na figura do Jefinho, cara, o que jogou de bola o Jefinho é impressionante. É impressionante, o Jefinho jogou demais. Jogou demais, deu uma canseira, deu uma trabalheira nessa equipe do Atlético Paranaense que é impressionante. Foi uma bela partida para o Botafogo recuperar o ânimo. Isso no Newton Santos, hein? Ao lado do seu torcedor, acho que ainda mais bacana este fator, né, de você jogar em casa, conseguir um grande resultado contra uma grande equipe. Final do jogo ali, o Atlético Paranaense, o Furacão deu um pouco de trabalho, deu um susto, teve bola na trave, se eu não me engano. Então foi cara, grande resultado para o Botafogo. Precisava vencer, né, para dar uma injeção de ânimo, uma renovada, né? Eliminação da forma como foi na Copa do Brasil pro América foi no mínimo humilhante, né? Não digo humilhante, mas foi no mínimo vexatório, né? No mínimo vexatório. Um placar agregado de 5 foi no mínimo um vexatório. E aí, agora jogando uma competição, acho que o Botafogo tem tudo para se manter de forma estável, para se manter de forma tranquila na Série A. É um time que agora vai ter um pouco mais de tempo para treinar, a gente imagina que vai ter evolução, né? Houveram muitos reforços, e isso, reforço, a gente também coloca a comissão técnica, foi um reforço que veio, então a gente imagina, agora sim, não vai ter muita desculpa para o Luiz Castro, a gente imagina que vai ser uma equipe que vai ter mais tempo de trabalhar e que vai pelo menos se manter de uma forma um pouco mais tranquila aí no meio de tabela, pleiteando uma Sul-Americana, quem sabe até uma pré-Libertadores, quem sabe, né? Quem sabe, se tem outras equipes do meio para cima da tabela disputando as competições, não é nenhum absurdo, mas precisa de regularidade. Esse time do Botafogo carece de regularidade, é um time muito irregular, mas é um time que a gente, vez ou outra, vê o potencial, cara, dá para acontecer. Esse ano eu acho cedo, mas dá para acontecer. Assim, uma pré-Libertadores, por que não, né? Em virtude do que acontecer, do leque de vagas que pode abrir, por que não? Né? Mas eu acho que a equipe que agora disputando uma competição tem tudo para se manter com uma certa tranquilidade na Série A, e o Atlético Paranaense nada demais, nada demais. É uma equipe que está obviamente focado no meio de semana, tem um duelo muito importante contra o Flamengo, era de se esperar essa derrota, né? Não acho nada absurdo essa derrota, até pelo confronto que vai ter pela Copa do Brasil. Então, uma derrota que estava, acho que,
era um erro de percurso calculado, né? Obviamente bem calculado, e eu acho que não lesa em nada o trabalho que o Felipão vem executando à frente do Furacão do Atlético Paranaense, que fica na quinta colocação, e o Botafogo é o 11º colocado com 24 pontos. Vamos seguir, vamos falar dos jogos de domingo. Estou um pouco mais acelerado, vamos tentar fazer um formato mais curto, mas talvez a gente pegue um jogo ou outro que a gente comece a falar um pouco mais, tá? Boa, não vou falar na ordem do horário dos jogos, falar primeiro de Fortaleza e Santos, partida em 0-0, resultado que não foi bom para ninguém, tá? O Fortaleza acabou voltando para a lanterna com a vitória do Juventude, então esse empate jogando no Castelão foi um resultado horrível para o Fortaleza. O Santos que teve a estreia do Lisca, né? Tentando recuperar o seu... Eu digo que não foi bom para ninguém porque o Santos está ali na 9ª colocação. O Santos está bem na tabela. Mas eu digo que não foi para o lado do Santos, né? Chega o treinador novo, muda o estado de espírito e aí você engata mais uma vitória, dá muita confiança. O Lisca já começa a trabalhar, né? De uma forma bem tranquila. Já está de forma tranquila, eu acho, mas ficaria mais tranquilo ainda. E no Fortaleza, eu acho que é um resultado péssimo. Equipe que vai brigar certamente contra o rebaixamento. Isso já não é mais... eu acho que isso não é mais uma especulação, isso é um fato, né? Isso é um fato. O momento ele é muito ruim, a gente sabe que os times que estão lá embaixo, se você deixa passar as suas chances de virar a maré, o negócio vai ficando mais difícil, né? E por Fortaleza vive essa situação, não consegue sair dessa situação incômoda, sai, aí volta, né? Se bem que está muito perto agora, assim, Fortaleza, Juventude e Atlético Goianiense. Essas 3 equipes estão muito próximas, mas você vê, eu estou falando de 3 equipes que são as 3 últimas equipes do campeonato. O máximo que pode acontecer é o Fortaleza sair da 20ª para a 18ª, né? E até aí, você sair da lanterna, você continua rebaixado. Então, assim, o resultado não foi bom pro Fortaleza, pro Santos. Eu acho que assim, muita gente tem reclamado, várias equipes, né, quando vão jogar no Castelão, tem reclamado da qualidade do estado do gramado. Falei que não foi bom para ninguém, acho que foi até bom pro Santos, tá? A gente sabe que é uma viagem muito longa, né, é desgastante, são o quê? 3, 4 horas de voo, né, é desgastante, e aí vai ter mais 3, 4 horas de voo para voltar para São Paulo também. Então, assim, é muito longo, a gente sabe que tem o cansaço. A equipe do Santos deve chegar, por exemplo, na capital paulista e tem que pegar um ônibus para ir até Santos, que é o que é mais... É o que eu falo, dependendo da rota que você faz e do trânsito que tiver na cidade, na rodovia para chegar em Santos, vai dar 2, 3 horas também. Então, assim, é bem desgastante e qualidade do gramado. Então, acho que foi até um resultado bom para o Santos, né? Assim, bem num momento legal de recuperação após a saída do Fabian Bustos e vida longa ao Lisca, que consiga fazer um bom trabalho e que recupere o futebol do Santos, o estado de espírito da equipe santista, tá? Vamos seguir, falar de Juventude Ceará. O Juventude venceu com um belo gol, aliás, né? Um golaço aí do glorioso... Ai, caraca, eu tava com o nome na cabeça aqui, deixa eu puxar, do Pita, né? O glorioso Pita fez um belo gol e consegue uma vitória importante para o Juventude, vitória que tira o Juventude da lanterna do campeonato, né? Essas equipes estão numa situação bem delicada, o Juventude não vinha conseguindo vencer, agora consegue um resultado importante, tá? Jogando no Alfredo Jaconi e... cara, vai viver momentos difíceis, momentos de irregularidade. Você venceu uma partida agora, não... assim, o campeonato ele tá achatado. E até um mês atrás ele estava achatado assim do meio para baixo da tabela. Agora já não tá mais. O campeonato está achatado no meio só. No meio, nas pontas, a disparidade já é muito grande. O Fortaleza, por exemplo, tem 5 pontos de diferença para o Cuiabá, que é a primeira equipe fora do Z4. Então, assim, você precisa pelo menos vencer as próximas 2 partidas e torcer para uma combinação de resultado para você sair. Então, assim, é muita coisa para você sair da zona do rebaixamento agora. A mesma coisa de Juventude. Vencer um jogo não basta, precisa vencer 2 e torcer para uma combinação de resultados. Então,
é importante para tentar virar a maré, para mudar o estado de espírito, mas é o que eu falei. A zona do rebaixamento ela suga, ela drena a energia, a confiança das equipes de tal forma que assim, você pode praticar um bom futebol, mas tem jogo que você vai chutar, a bola vai bater na trave, bate-rebate, e no bate-rebate você toma o gol, né? É isso que acontece. É isso que acontece na quando você tá na zona do rebaixamento. Então, cara, assim, a gente espera que, obviamente, seja uma vitória para dar confiança, para mudar o estado de espírito, né? Para que a equipe consiga uma recuperação. Que a gente, obviamente, a gente sabe que 4 equipes vão cair, mas aqui a gente quer ver competitividade, né? Competitividade. E por lado ai, caraca. Do Ceará, né? Pro lado do Ceará, cara, assim, eu acabei de falar do Santos, né? Que faz uma viagem longa e essas equipes do Ceará, do Nordeste, cara, assim, é muito complicado. Você às vezes tem que fazer uma. Eu não sei qual é a escala que os caras fazem, não sei se tem voo direto, tá? Você tem que ir até o Rio Grande do Sul, depois pegar um ônibus ainda, cara, assim, não é Pô, eu falei aqui de São Paulo para o Ceará, para Fortaleza, deve dar o quê? 3, 4 horas de voo. Imagina do Rio Grande do Sul para Fortaleza, cara. É 5 horas de voo, pelo menos, né? Fora depois. Então, assim, é um jogo que custa. É um jogo que custa muito para você ir lá disputar e para você competir e para você manter a regularidade. Então, um resultado, na minha opinião, normal, obviamente não é do agrado do torcedor, porque você enfrenta, até então era o lanterna do campeonato e assim, torcedor do Fortaleza, né? As más línguas vão dizer que, né, deixou o Juventude ganhar pro Fortaleza voltar para a lanterna. As más línguas dirão isso. É óbvio que não, isso é uma brincadeira, né? É um meme, mas não, assim, é complicado, assim, é muito complicado você manter o nível de enfrentamento, a regularidade quando você vai fazer, pô, são extremos do nosso país, são extremos, e assim, não é que o Ceará, Fortaleza é a capital, não é que o Ceará está indo para a capital do Rio Grande do Sul, não é isso, né? Então, assim, a viagem já é longa, e você não vai jogar na capital, não é assim, desceu do aeroporto, pegou um ônibus, vai direto pro hotel, meia horinha de carro. Não, não é bem assim, né? Então é muito custoso, é muito custoso. Então uma derrota que para mim é normal de acontecer, apesar de você até então estar enfrentando o lanterna do campeonato, mas agora tem uma semana livre, né? Eliminado da Copa do Brasil, vai ter a semana livre para trabalhar, para descansar, mirando o confronto contra o Palmeiras, né? Se eu não me engano, no final de semana, tá? Vamos seguir. Atlético Goianiense e América Mineiro. O América venceu o Atlético Goianiense e primeira vitória, se eu não me engano, primeira vitória do América fora de Minas Gerais no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, você vê que a gente chega no final do primeiro turno e o América consegue uma vitória fora de casa, né? E aí a gente olha para a tabela, o América está com 21 pontos, tá na parte de baixo da tabela, isso explica muita coisa, né? Não dá para você, assim, todas as equipes, não digo todas, eu não sei se teve alguém que não venceu fora de casa ainda, mas, cara, se chegar nessa altura, se você tem mais ambições, você precisa arrancar pontos dos adversários também fora de casa, isso acontece, isso é natural de acontecer. Algumas equipes são praticamente impossíveis de ser batidas nos seus domínios. Por exemplo, o caso do Corinthians. Mas se você pega, por exemplo, o Palmeiras, já perdeu 2 vezes em casa. É possível, né? É possível você ir lá e competir. Agora, chegar nesse ponto e você conseguir uma vitória é complicado, porque o, o Atlético Goianiense é mais uma derrota consecutiva, são 5, né? Se eu não estou enganado. E não jogou mal, assim, teve chance, teve bola na trave, cara, assim, teve chance de igualar o marcador, mas falei, vou repetir, e sendo repetitivo, como diria Mauro Betting, estar na zona do rebaixamento é isso, cara, é isso. Você vai criar, você vai chutar, o goleiro vai defender, a bola vai bater na trave, o jogador vai chutar e vai chutar na lua, né? É isso que vai acontecer. Quando você dedica esforços em outras competições, e o Atlético Goianiense está em 3 competições, é importante destacar isso.
né? Conseguiu uma grande vitória para cima do Goiás na Copa do Brasil e segue muito vivo na Sul-Americana. Esse é o custo que você vai ter. E você tendo um elenco bastante limitado, né? Para você fazer para você fazer essa gestão do elenco é ainda mais delicada, ainda estando numa situação que não é um grande centro, né? Do Brasil, onde é o que eu falo, a questão logística te favorece muito. Equipes de São Paulo, a logística tem voo toda hora saindo dos aeroportos de São Paulo para qualquer canto do Brasil. Imagina em Goiás como é que é. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, é um preço que se paga. Você paga um preço e ser rebaixado, na minha opinião, é um preço mais caro do que se o Atlético Goianiense é campeão. Pega aí o Fortaleza, o Atlético Goianiense. Imagina assim, o Fortaleza é campeão da Sul-Americana. Não, o Goianiense, o Atlético Goianiense é campeão da Sul-Americana e o Fortaleza é campeão da Copa do Brasil. E as duas equipes são rebaixadas. Assim, o preço que se paga pelo rebaixamento, eu acho que o título não paga. Minha opinião, o título não paga. Então, assim, tinha falado do Fortaleza, já passou da hora de abrir mão de uma competição, acabou saindo da Libertadores. Eu acho que Copa do Brasil também, dependendo do que acontecer nos próximos 2 jogos, tem que abrir mão mesmo do Campeonato Brasileiro. Isso tem que abrir mão mesmo. Vai estar intercalado aí com Copa do Brasil, vai ter que entregar mesmo, porque a situação é realmente muito delicada. Vai precisar de 100% de foco e o mesmo a gente estende para o Atlético Goianiense. Se não abrir mão de uma competição, se de repente passa do Corinthians, que eu acho muito difícil, mas sabe, o momento do mata-mata é diferente. O momento do mata-mata é diferente. Então, se de repente elimina um Corinthians, segue vivo, cara, a chance de rebaixamento para mim ela aumenta e muito. Ela aumenta e muito, porque é mais gestão do elenco, é menos calendário para recuperar jogador, para treinar, para se planejar. Então, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Não é legal. O torcedor, obviamente, ouvindo não só eu, mas outros comentários falando sobre isso, deve ficar maluco. Pô, você tá doido? Abrir mão? Mas é o que você prefere o quê? Você prefere ser campeão ou pelo menos, sei lá, avança na semifinal, chega numa final, prefere chegar numa final, ganha muita grana por ter chegado naquela etapa e ser rebaixado? Eu acho que não vale esse preço. Essa conta pra mim ela não vale a pena, tá? Então, enfim, os caras estão aí, né? Os caras são. É o que eu falo, se fosse dor de cabeça pra mim, eu não estaria aqui comentando, estaria ganhando uma bolada como dirigente, tá? Vamos seguir, vamos falar de Fluminense e Bragantino, partida de 2-1. Fluminense até sai na frente um pouco mais cedo, o gol do Cano, foi marcado o impedimento. Depois o Fluminense faz mais 2 gols. Aliás, que belo gol do Cano, cara. Belo gol do Cano. É impressionante, cara. Impressionante. A bola chega, ele já vira dando um. Cara, assim, o Cano, cara a cara com o gol, é um. Assim, ele nasceu pra isso, né? Ele nasceu pra isso. É impressionante. A fase é muito boa. O time tá jogando bem. O Bragantino consegue até fazer um gol depois, mas. Sim, não teve como, assim, não teve como. São duas equipes que propõem jogar um futebol ofensivo. O Fluminense segue talvez o futebol mais bonito do Brasil. Bonito em termos de time organizado, de toque de bola, de verticalidade. Talvez sim, talvez seja o jogo que você hoje, assim, quero me divertir. Quero me divertir. Que jogo que eu vou ver? Você pode ver um jogo do Fluminense que certamente se você vai se divertir bastante. Certamente vai ter muito entretenimento. Então foi um jogo que mais uma vez o Fluminense consegue uma grande vitória. E é uma vitória importante que coloca o Fluminense na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está a 5 pontos do Palmeiras e está numa sequência do momento fantástico. Fantástico. O momento que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro, a sequência de bons resultados é impressionante e credencia o Fluminense a uma das equipes que podem brigar pelo título. Eu digo podem ainda, e isso vale para todos, até inclusive para o próprio Palmeiras. Porque, cara, assim, você disputar outra competição,
É difícil, porque assim, se chega numa final, você sabe que você vai ter que dedicar esforço. Querendo ou não, você vai abdicar do Campeonato Brasileiro. E esses são pontos importantes quando você abdica de uma competição que custam caro quando você pensa em título, né? Então, pode brigar, eu acho que segue na briga, tá? O campeonato está absolutamente em aberto. Eu vejo o Palmeiras, obviamente, a gente fala, é um pouco mais favorito, sim, porque é um time muito regular, é um time que, pô, bicampeão da América, tá no topo, tá com uma vantagem de 4 pontos para o vice colocado que é o Corinthians, então segue sendo o maior favorito, mas tem equipes favoritas também que estão competindo, o Corinthians, o Fluminense, o Galo agora com a chegada do Cuca deve melhorar bastante. Então o Fluminense segue lá e é importante que siga na cola do Palmeiras o máximo possível, porque a gente sabe quanto é importante, eventualmente, quando o campeonato chegar numa situação derradeira e o Palmeiras também disputa a Libertadores, o campeonato eventualmente o Palmeiras vai ter que abrir mão, né? Vai ter que abrir mão e esse talvez seja um grande momento para as equipes de baixo encostarem aí ou tirar a liderança do Palmeiras ou manter essa diferença mínima até o final do campeonato, tá? Então, o Fluminense segue lá, segue fazendo o seu trabalho, grande trabalho, aliás, do Fernando Diniz. E o Red Bull Bragantino tá ali na oitava colocação, vinha de uma sequência boa de vitórias. Eu acho que até por ser fora de casa, a partida não foi no Maracanã, né? Tá fechado, manutenção de gramado e tudo mais. Mas é por ser fora de casa, né? Assim, é compreensível, assim, no planejamento da temporada é aquele jogo que se olha e fala, até pelo futebol que vem apresentando o Fluminense, é aquele jogo que se olha e fala, ok, a derrota aqui ela não é nenhum fiasco, não é nenhum desespero, óbvio que para o torcedor não é legal, mas acho que está dentro do planejamento, importante sempre é vencer em Bragança, tá? Vamos seguir, Avaí Flamengo, Avaí 1, Flamengo 2, jogo que, cara, o Flamengo cansou de perder gol nesse jogo, hein? Impressionante que perdeu de gol, o Gabigol, inclusive, lances claros, perdeu muito, assim, mas boas mesmo, assim, não é brincadeira. Pega para ver os melhores momentos, porque realmente o Flamengo teve muitas oportunidades. O Avaí abre o placar com o William Potker, o gol é anulado, depois o Avaí vai lá de novo e faz o gol, sai na frente e o Flamengo vai buscar uma virada com uma grande atuação do Pedro, né? O Pedro vive um momento absolutamente impressionante, momento muito iluminado, né? E assim, futebol é uma coisa, eu não digo maluca, mas é assim, é muito legal, né? O que vive o Pedro, porque no começo do ano, quando rolou aquela proposta do Palmeiras pelo jogador, ele vinha assim no reserva, assim, era um momento delicado, né? Delicado porque ele não vinha entrando, não vinha atuando bem, e a gente fala, pô, naquela altura a gente falava, pô, o que seria o Pedro no Palmeiras, né? O que ele poderia render? O jogador seguiu focado. Assim, isso é louvável no Pedro, é impressionante, sim. Seguiu focado no seu objetivo, ficou no Flamengo, não fez barulho, não fez fumaça nenhuma, continuou trabalhando. O Bruno Henrique se machucou, ele meio que entrou no time assim, meio por falta de opção, porque o Bruno Henrique se machucou, o Everton Cebolinha ainda não podia jogar, então ele meio que entrou, não sei, ao acaso, e ele abraçou essa oportunidade com unhas e dentes e segue sendo um cara muito, nessa fase atual do Flamengo, o cara mais decisivo do Flamengo. Né? Nessa fase de bons resultados, ele é o cara mais decisivo do Flamengo, isso é fato. Fazendo gols, dando assistências, né? 9 gols em 7 jogos, se eu não me engano. Cara, é impressionante. Uma fase. Fala-se muito agora das próximas convocações do Tite, dele ter uma oportunidade. Então, assim, isso mostra o quanto que ele melhorou, o quanto que ele subiu de produtividade e o quanto ele vem sendo decisivo e importante, né, para o Flamengo e como ele vem chamando atenção, vem fazendo barulho. Então, mais uma partida, mais uma grande partida do Pedro, né? É um grande jogador, é um baita jogador, né? O Pedro, assim, é indiscutível, assim, a qualidade dele. Por isso que eu falo, assim, quando rolou a botaria da proposta do Palmeiras,
muita gente começou, né? Assim, a especular, imaginar assim, pô, o que seria o Palmeiras, o Pedro no Palmeiras, né? Ia cansar de fazer gol, a gente ficava falando sobre isso. Cara, assim, o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil e da América do Sul. Em qualquer time, né? E ele estando nesse elenco estrelado do Flamengo, ele brilhar nesse elenco estrelado do Flamengo, eu acho que ainda dá ainda mais moral pra gente falar, cara, é um cara diferenciado, é um cara acima da média. Não é fenômeno, mas é um cara muito acima da média. Então vem colhendo os frutos do seu trabalho, né? O cara que focou, ele poderia, é o que eu falei, ele poderia ficar infeliz, ele poderia ficar insatisfeito, não jogar mais, mas ele continuou trabalhando, continuou buscando e é recompensado pelo seu esforço aí, grande trabalho e tá de parabéns pelo, pelo bom momento que vive, porque não é por acaso, né? Não é por acaso, as coisas não caem do céu. Tá, vamos seguir, falar de Atlético Mineiro e Corinthians. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. O Atlético Mineiro sai na frente com um golaço do Keno. Mas, cara, assim, é desconcertante esse gol. O gol que o Keno fez é absolutamente desconcertante. Não foi uma grande partida em termos de nível técnico, se é que a gente pode dizer assim. Não foi. Mas foi uma partida bastante disputada. Duas equipes que competiram. Né? O Corinthians consegue uma virada com o Fábio Santos. Se o gol do Keno for um golaço, o gol do Fábio Santos também é um golaço, cara. Impressionante. Pega pra ver pelo menos esses dois gols. Se você não viu, pegue pra ver. O do Keno é de uma felicidade rara, né? A bola sem muita força, muito colocado, o goleiro se estica todo, assim, a bola passa a poucos centímetros dos dedos do goleiro e acaba entrando no ângulo, assim. É um gol, cara, impressionante, um belo gol. Aliás, o gol do, do Botafogo, que eu falei aqui, né? O primeiro gol, se eu não me engano, foi o primeiro, acho que foi o primeiro gol, cara. Acho que foi o primeiro gol. Gol do Jefinho, né? Se eu não me engano. Cara, que golaço, cara. Que golaço também. Pô, essa rodada não destaquei, mas uma rodada de belos gols, hein? E a do Fábio Santos também, impressionante, cara. Impressionante. Ele vai de peixinho e assim, ele não vai de peixinho de frente com o gol. Ele tá de lado, cara. Assim, é um golaço porque o Fábio Santos ele tá de lado. E ele cabeceia em direção ao gol e, cara, assim, um golaço, cara. Um golaço. Predestinado. Teve o lance do pênalti, a virada sai no lance de penalidade. E aí, talvez, não vi as redes sociais do Galo. Talvez haja manifestação, talvez haja reclamação, enfim, interpretação, né? Porque o lance vai ser revisado. E quando o lance vai ser revisado no árbitro de vídeo, não tem mais volta, né? Praticamente impossível, a não ser que seja o Rafael Claus, é praticamente impossível o juiz voltar atrás e o árbitro voltar atrás e ter personalidade de discutir com o árbitro de vídeo aquilo que ele viu em campo e tudo mais. Eu não vou condenar a arbitragem, porque foi um lance, eu acho que é de interpretação. Para mim foi pênalti de fato, tá? Para mim foi pênalti, mas é um lance interpretativo, né? É um lance interpretativo. Vai ficar reclamação de um lado, vai ficar reclamação de outro. O fato é que o Fábio Santos também foi muito feliz na sua cobrança de penalidade, lei do ex, né? E o Corinthians consegue uma grande virada para cima do Galo, jogando no Mineirão, grande resultado, assim, um resultado, uma noite iluminada. Estou falando do Fábio Santos e a gente é até um pouco injusto, né? Ficar falando assim, Fábio Santos, Fábio Santos. O Balbuena fez um partidaço, cara. O Balbuena fez um partidaço. Chegou no Corinthians, parece que nem saiu. Parece que ele nunca saiu do Corinthians. Impressionante a qualidade que esse zagueiro tem, a qualidade que ele traz para o Corinthians e o quanto ele pode ser importante para o Corinthians, né, seguir em todas as competições. Eu falei aqui, o Corinthians é a única equipe de fato hoje que briga por todas as competições. O Corinthians está no mata-mata da Copa do Brasil, está no mata-mata da Libertadores e é o vice colocado do Campeonato Brasileiro. É o vice-líder. Então o Corinthians é a única equipe que hoje disputa de fato as três competições. E é impressionante, sim, os reforços que chegam na partida anterior a gente falou muito do Yuri Alberto, agora estreia o Balbuena,
a gente dá o destaque pro Balbuena, né? Então, cara, assim, o Corinthians conseguiu trazer grandes reforços e, assim, pontualmente, se a gente falava que, pô, trouxe muitos medalhões e muitos que jogam nas mesmas posições, né? Então, quanto que isso, enfim, quanto que isso foi acertado em termos de planejamento, né? Agora não, traz o Alberto do centroavante, traz o Balbuena, zagueiro. Então, cara, assim, os reforços que vieram, grandes reforços, tá? Talvez a gente imagina muita participação do Vitor Pereira nessas escolhas, né? Óbvio que o Corinthians foi buscar, no caso Balbuena, um ídolo, né? Mas, cara, um cara referência, um cara. Pô, o nível técnico do Balbuena é impressionante, isso é indiscutível. Então, um grande resultado era essa partida importante para as duas equipes, né? Para seguir na cola do Palmeiras. E o Corinthians foi mais feliz. Falei, vou repetir, assim, não foi uma partida tecnicamente um primor que você, cara, que partidaço, né? Você se enfrentando aí o segundo, o terceiro colocado, ficava a expectativa, né? Cara, vai ser um partidaço, vai ser um jogão. Na verdade, que não foi muito disputado, sim. Final do jogo teve uma pressão do Galo para tentar o gol do empate, mas não deu, né? Meio caótico o time, assim, a grande, acho que o grande reforço que essa gestão Galo conseguiu trazer, do Atlético Mineiro conseguiu para trazer nessa janela aí, técnico não depende de janela, né? Mas abre a janela e veio reforços, né? Mas eu acho que de todos os reforços que vieram, e aí a gente sempre destaca, né? É, Kardec, Pedrinho, Pavon, a gente sempre destaca esses desfalques não, esses reforços. Mas o grande reforço de fato é o Cuca, né? É o Cuca, assim, eu vou ser sincero, assim, eu não imaginava que o Cuca fosse voltar a trabalhar agora. Não imaginava. O Cuca tinha deixado. Ele pediu para sair, né? Para se dedicar mais à família, projeto social e tudo mais. Ia inaugurar um projeto social agora. Então, na minha, assim, minha cabeça, eu falei, vai ser mais uma equipe que vai tentar falar com o Cuca e ele vai falar não. E o Galo conseguiu convencer. O Galo conseguiu convencer, não sei. Vai ficar só até o final da temporada, né? Provavelmente. Ele deve ficar até o final da temporada. Ele disse que queria ir para a Copa, acompanhar os jogos. Então ele deve ir para a Copa de fato. Tá? Então, cara, assim, o grande reforço, eu acho que é um reforço até pro torcedor palmeirense ficar um pouco mais receoso, tá? Um pouco mais cauteloso, porque aquela eliminação do ano passado deve estar entalada no elenco e no Cuca, tá? Então, sim, é um grande reforço. A gente imagina que o Galo deva subir de produção e agora sim, né? Agora sim, se antes desse jogo a gente falava, ó, dependendo de quem vier, se manter o Turco Mohamed, o Galo dificilmente seria seguiria como favorito pela qualidade do elenco, mas você fica sempre com o pé atrás. Agora com a chegada do Cuca, não sei não, assim, muita gente obviamente faz um paralelo, né? O Cuca quando voltou pro Palmeiras, após o título de 2016, né? Ele saiu após o final da temporada, em 2017 ele voltou, não fez um grande trabalho. Momento que teve até uma rixa ali com o Felipe Melo. A menos que aconteça uma rixa com algum personagem do elenco, acho praticamente impossível esse trabalho do Cuca não ser bem sucedido no Atlético Mineiro. E ele não iria voltar, ele teve a experiência que ele passou no Palmeiras, ele não iria voltar se ele não tivesse a convicção de que ele faria acontecer, de que vai dar certo, né? Então, eu acho que assim, um grande reforço, eu acho que é uma virada na maré do Atlético Mineiro. Tem pouquíssimo tempo para ajustar, mas assim, boa parte do elenco já estava lá, né? Quando o Cuca trabalhava, assim, grande parte do elenco está lá, né? Do tempo do Cuca. Então, acho que o grande problema é assim, tempo de treinar, né? Porque você conhece o ambiente, tudo mais, jogadores, mas é muito do que você treinava, aspecto de jogo, aspecto tático, jogada ensaiada, muito disso se perde. E aí você precisa de um tempo para recuperar.
Vai ter tempo? Não sei, até o final do Campeonato Brasileiro certamente que vai, e o Atlético deve melhorar muito, assim, o patamar do Atlético deve subir demais. Então hoje o Atlético para mim volta a ser um dos grandes favoritos a disputar a competição. Um dos grandes favoritos. Com a chegada do Cuca, essa partida não deu para ver nada, né? Um time ainda meio caótico, né? É reflexo ainda do trabalho do Turco Mohamed, mas a tendência é que melhore e, e cai uma posição, né? O Atlético hoje é o quarto colocado, superado pelo Fluminense, tá? Para finalizar, Palmeiras e Internacional, Palmeiras 2, Internacional 1, partida em que o Palmeiras sai na frente, teve gol anulado, né? Anulação polêmica, impedimento ali, marcado, a imagem do VAR ela é no mínimo, assim, não dá pra gente ter certeza, tá? Não dá para ter certeza. O Inter consegue um empate com o alemão, aliás, belo gol. Por isso que eu falei, noite de final de semana de golaços, né? O alemão foi, cara, que golaço que fez o alemão, cara. Que é isso, cara? E antes do gol ele meteu uma bola na trave, que, pô, é brincadeira, hein? Da onde ele chutou ali. E assim, a cobertura tava boa, não é? Assim, o torcedor palmeirense pode olhar e falar, cara, como é que deixa o cara chutar? A cobertura estava boa em cima do alemão. Tinha cobertura em cima dele. Não é que o cara tava sozinho, deixou isso pra... Não, tinha uma cobertura em cima dele. Ele chutou, primeiro acertou o travessão e depois fez um golaço, cara. Impressionante. E aí o Palmeiras consegue o gol da vitória com dois garotos da base, né? Cruzamento do Vanderlan, chute de primeira do Gabriel Menino e gol do Palmeiras, gol da vitória. Jogo bom, cara, foi um jogo muito bom. Palmeiras melhor no primeiro tempo, segundo tempo perdeu muito fôlego. O Abel Ferreira falou sobre isso, né? O time cansado, o time tá cansado, não tem o que fazer. Ele faz as suas substituições. O Palmeiras, falei, com 1-0 teve um gol que foi anulado, gol do Murilo. O primeiro gol foi do Gustavo Gomes, né? Grande jogada do Dudu, Gustavo Gomes faz o gol. Depois teve o gol impedido do Murilo, esse é o lance da polêmica. E a gente não teve acesso a gente não tem o áudio do VAR, né? Esse lance me lembrou, essa imagem do impedimento me lembrou muito um impedimento que foi marcado no Gabigol, se eu não me engano, tá? Que quando saiu o áudio do VAR, os caras avança um frame, né? E aí avança um frame e aí o Gabigol tá impedido. Cara, assim, foi um lance bizarro, né? Eu acho que esse lance foi parecido. Deve ter avançado um frame e viu, mas não dá pra você ter convicção, né? Um lance difícil, pra mim muito difícil. Eu não vou questionar a atuação do árbitro de vídeo nesse lance, tá? É um lance muito difícil, pra mim, opinião minha. Mesma linha, tá? Mesma linha, mas é o que eu falei. Se você voltar um frame, talvez ele não tivesse impedido. Aí se avança, é igual o lance do Gabigol. Aí se avança um frame, ele tá impedido. Então, assim, qual que é o momento exato que a bola sai do pé? A linha, ela é precisa. Assim, é óbvio que naquela linha traçada, o Murilo parece estar um pouco à frente, de fato. Mas qual o momento que, de fato, a bola... assim, a tecnologia pode ser muito precisa para traçar as linhas e determinar se o cara estava à frente ou não. Mas a tecnologia ela é precisa para determinar o momento que a bola sai do pé do jogador. Então, assim, fico com as minhas dúvidas. Não sei, é um lance que é questionável. Obviamente, o Palmeiras vai questionar mais uma vez, né? Mais uma vez, teve um lance de impedimento que o Palmeiras foi prejudicado, né? É isso que o Palmeiras vai dizer. Teve o lance do jogo contra o São Paulo, que sequer traçaram as linhas. Aí isso aí eu acho que foi uma pataquada. Mas esse lance aí também vão questionar. Poxa, estava impedido mesmo, enfim. Eu acho que foi bacana, assim. Assim, são esses tipos de lances que criam heróis no jogo. É isso que o torcedor tem que olhar, é isso que o torcedor tem que puxar pro seu lado, sabe? Esquece esse lance. Assim, o Abel Ferreira, mais uma vez, fica com piadinha pra questão de sorte, cara. Pô, segue a porcaria das regras das 24 horas, pelo amor de Deus, já tá enchendo o saco. Né? Sincero, o torcedor palmeirense, eu me desculpe, mas tá enchendo o saco já. Ele ficar falando de
ironizando o jogo contra o São Paulo. Ele falou, né? O VAR é o mesmo do jogo contra o São Paulo. Cara, assim, passou, cara. Segue vida. Vai ter uma semana ali pra treinar. Ele falou, eu não sei nem o que eu vou fazer nessa semana. Porque faz tempo que o Palmeiras não tem, né? Então aproveita essa semana, cara. Passou, passou. Pô, vai ficar remoendo esse negócio. Se for pra remoer e usar isso para uma forma para algo bom, aí o Palmeiras vai lá e ganha a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e no final da temporada o Abel Ferreira escreve mais um livro e fala: ganhamos porque fomos eliminados daquela forma contra o São Paulo. Se for usar isso de uma forma boa para motivar o elenco, para mobilizar o elenco, ok, aí tudo bem. Mas, pô, ficar falando de aí chegar no final da temporada, não sei, não ganha nada ou ganha um título só, cara, usou isso, fica enchendo o saco com esse negócio. Já deu, sabe? Vamos falar de outra coisa. Assim, é óbvio que pode se sentir prejudicado, mas, cara, segue o jogo, segue o que eu falei, segue a porcaria da regra das 24 horas, né? É vida que segue, né? É óbvio, assim, pô, não é legal ser eliminado pelo São Paulo, tem tudo isso, cara, tem tudo isso, eu entendo isso. Agora, sim, é a vida que segue, assim, o tempo não vai voltar, né? O tempo não vai voltar. E é o que eu falei, esse gol que não foi marcado, que foi anulado, e aí houve o empate do Internacional, e curiosamente, ainda assim, falei da bola na trave do alemão, mas o Palmeiras ainda quando estava 1-0, duas bolas na trave do Zé Rafael. Duas, cruzamento no mesmo lado, Zé Rafael duas vezes, bola na trave. Foi o Zé Rafael duas vezes, se eu não me engano. Duas vezes bola na trave, cara. Impressionante. E aí depois o alemão bola na trave, gol. E aí o que eu falei, isso permite que o Palmeiras que o jogo crie heróis. Crie heróis. O Vanderlan foi o melhor da partida. Lateral esquerdo da base, né? No lugar do Piquerez, que é o zagueiro titular. O Abel também falou sobre isso, né? O cara, assim, o Piquerez hoje é o número 1. E o Vanderlan hoje é o número 2. Antes era o Jorge. O Vanderlan era o terceiro. Agora ele é o segundo. E ele fez uma baita partida. O cruzamento para o Gabriel Menino, pô, muito contestado. Questão do Mundial, né? Não estava na equipe titular. Fez post, curtiu o post de campeão do Chelsea. E agora ele começa a entrar de novo no time do Palmeiras. Começa a fazer boas partidas. Gol da vitória num jogo difícil, jogo disputado. Então, assim, é esse tipo de contexto que permite criar heróis. E é isso que eu acho que o torcedor tem que ficar. Mais uma partida do Palmeiras que não foi fácil, que o Palmeiras teve que brigar, que o Palmeiras teve que suar sangue para vencer. Dessa vez, contra uma grande... Assim, todo respeito, tá? Não estou dizendo que o América não é uma boa equipe. Não me entenda mal. Eu digo uma grande equipe porque o Internacional está brigando no topo da tabela, né? Pegar o Cuiabá e o América Mineiro... Desculpa, não estão brigando no topo da tabela. Por isso que eu digo, um grande adversário, porque tradição e também está no topo da tabela, né? Também estava no topo da tabela, foi um bom jogo. Um bom jogo. O Mano Menezes mostra que não precisa ser retranqueiro, né? O Mano Menezes mostra que não precisa ser retranqueiro, pode fazer mais, esse time pode entregar muito mais. Já mostrou isso contra o São Paulo, né? Já mostrou isso contra o São Paulo, então pode fazer muito mais. Assim, o grande problema pro Colorado é que o Internacional com essa derrota é mais um jogo que o Inter não vence, e o Inter com essa derrota saiu do G6, né? O Flamengo agora entra no G6 com essa vitória para cima do Avaí, e o Internacional é o 7º colocado, ambas as equipes empatadas com 30 pontos, mas deixa o G6 com esse resultado no Allianz Parque, tá? Então, pro torcedor colorado, eu acho que se vale de alguma coisa, esse é aquele período de irregularidade que todas as equipes vão passar, cara. Essa é a irregularidade que todas as equipes vão passar. O Palmeiras teve 3 jogos aí de maus resultados. Avaí, Atlético Paranaense, eu não lembro qual foi o outro, né? Teve um empate aí no meio. Fortaleza, né? Se eu não me engano foi isso. Avaí perdeu pro Furacão e aí empatou com o Fortaleza no Castelão. 3 partidas que o Palmeiras não venceu. O Inter também agora. Então, assim, todas as equipes vão passar por esse momento de oscilação. De sequência de 3, 4 partidas sem vencer.
e depois volta a vencer. O Internacional tá jogando bola para isso, tá competindo para isso, né? Então acho que é óbvio que fica frustração pro torcedor, tudo mais, mas pô, enfrentou o líder do campeonato fora de casa, partida difícil, muito difícil, e o Inter competiu. Segundo tempo, o Internacional competiu de fato. Então assim, foi uma bela partida, né? E mais uma bela partida e mais uma partida com um golaço, né? Com um golaço. Então, assim, o Palmeiras com esse resultado segue líder isolado, segue o líder permanece 4 pontos à frente do Corinthians, que é o vice colocado, 35 pontos. O Fluminense agora é o terceiro a 1 ponto do Corinthians. O Galo, quarto colocado, 32. Atlético Paranaense, o quinto, 31. Flamengo fecha o G6. O Flamengo vem dando uma escalada boa, hein? Vem dando uma escalada boa, 30 pontos. Verdade que ainda muito longe do Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo ainda é uma das equipes para a gente ficar de olho. Eu sempre falava aqui, até na época que o Dorival chegou e a galera falou, pô, muito ponto pro Palmeiras, eu acho que não dá mais. Eu falei, eu acho que dá. Pelo elenco que o Flamengo tem, eu acho que dá. E o Palmeiras, eventualmente, abrindo mão de um campeonato brasileiro para disputar uma semifinal, uma final de Libertadores, é a hora que pode se apresentar pro Flamengo, né? Ainda mais se eventualmente o Flamengo sair de uma das competições de mata-mata. Eu acho que ainda se torna mais possível do Flamengo chegar. Ah, disputar título é outra história, mas do Flamengo chegar, é isso que a gente está falando. Do Flamengo disputar o título. Neste momento ainda não, porque são 9 pontos. Mas eu acho que dá para chegar. Tá jogando bola para isso. O Pedro tá vivendo um momento absolutamente mágico. Internacional, falei, o sétimo colocado empatado com o Flamengo. E aí seguido de Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo, Ceará. Último time aí que nessa zona de classificação para a Sul-Americana. E aí Goiás, 22 pontos. América, 21. Avaí, 21. Cuiabá, 20. E o Z4, Coritiba, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Tá? Ainda tem um jogo para acontecer, vai ser na segunda-feira. Coritiba e Cuiabá. Jogo no Couto Pereira. Esse jogo pode mexer aí na parte de baixo da tabela, né? Se o Coritiba vencer, deixa o Z4 e empurra o Cuiabá para a zona do rebaixamento. Então, gente, é isso, tá? Fechar por hoje. Meio de semana, rodada de quase 1 hora. Tentei simplificar, mas não deu, né? Muito jogo. A gente acaba se estendendo aqui, mas é isso. Meio de semana, rodada de Copa do Brasil, tá? Jogos importantes aí, vamos ver se os favoritismos se confirmam. E para algumas equipes, importante semana para descansar, né? O Galo que vai receber o Cuca, pouquíssimo tempo para treinar, mas já pega uma semana, não sei quando o Cuca vem de fato, né? Vai de fato, mas já tem uma semana livre, se chegar agora já dá para treinar legal. O Palmeiras então nem se fala, algo que o Abel Ferreira vem sempre reclamando. Então, para algumas equipes não foi legal ter sido eliminado? Não foi, mas pode ter sido até um bom negócio, né? Para você descansar, para você repensar algumas coisas, treinar algumas jogadas. E é isso, gente. Agora sim, finalizar. Queria falar de alguma coisa aqui. Eu queria falar do comentário do. Eu vou deixar. Vou ver se amanhã eu consigo gravar o podcast para falar do que o Abel Ferreira comentou sobre o Renan. O Renan, para quem não sabe, protagonista aí de um acidente, né, de automóvel, acabou, ele foi o pivô aí do acidente, acabou falecendo aí, ele bateu em motociclista, né, eu não sei os detalhes, peço perdão aqui, eu vou até procurar, e acabou falecendo. E ele foi preso, pagou fiança, saiu. O Abel Ferreira falou sobre isso. Não falou mal, ele obviamente, né? Disse que conhecia o jogador e tudo mais. Mas eu queria falar da questão dessa base do Palmeiras, cara. Assim, impressionante, né? Assim, uma safra que era muito promissora e agora mais um jogador, né, cara? Mais um jogador. Vamos ver se a gente fala aí amanhã um pouco mais sobre isso. E por hoje eu vou finalizar. Obrigado, valeu demais, gente. Forte abraço para todo mundo. Ótima semana e até amanhã. Vamos ver se amanhã a gente consegue gravar. Se não der, a gente vai voltando no meio de semana com os jogos da Copa do Brasil. É isso. Por hoje encerro. Tchau.